Saudações, vamos rezar? Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia, compaixão, ressurreição, coragem para enfrentar, paz para continuar anunciando, e a unção e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Independente do horário que você esteja rezando, seja de manhã, seja tarde, seja à noite, juntos digamos assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora, nos cubra com seu manto, e Jesus misericordioso, ressuscitado, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje, o Evangelho, a continuação do Evangelho de ontem, é Lucas 24, capítulo 24, versículos 35 a 48. Vamos lembrar, ontem os discípulos de Emaús vinham vindo de cabeça baixa, postura que eu sempre falo para os meus paroquianos, sempre falo aqui no nosso canal, postura que não é de cristão que acredita no ressuscitado. Pode ser de qualquer tipo de religião, mas não de cristão, porque o cristão não anda de cabeça baixa. Ele sempre anda olhando para o horizonte, porque sabe para onde está indo. Não anda de nariz em pé, porque não é melhor que ninguém, mas também não abaixa a cabeça, porque todos somos iguais perante o Pai. E essa colocação é aí para você. Você que se sente inferior ao outro ou se sente superior aos demais. Saiba o tamanho que você tem. Isso é ser humilde, saber o tamanho que temos, pois somos todos filhos de Deus. E os discípulos de Emaús vinham vindo de cabeça baixa, completamente decepcionados por tudo aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. A maneira como Jesus fora morto. Fora assassinado. Jesus não simplesmente morreu, foi assassinado. E eles, naquela ânsia de ver a libertação do povo de Israel, do povo judeu, eles se desencantam, perdem o encanto com aquele Messias, que tinha palavras de amor, que tinha palavras de vida, que tinha palavras que ficaram no coração, mas não conseguiram ali brotar. Até que Jesus aparece para eles, começa a caminhar com eles e começa a dizer: olha, vocês estão assim por quê? Jesus aparece de uma outra forma, não revelando ser ele, e eles começam a dizer: mas você é o único peregrino em Jerusalém que foi, né, passar a Páscoa em Jerusalém? Você não soube do que aconteceu daquele profeta Jesus de Nazaré, que era um homem ímpar? Mas infelizmente os nossos sacerdotes, eles falam, os nossos sacerdotes, os nossos chefes, mataram a este Jesus. E aí Jesus, eles não sabem quem é ele, mas começa a dizer: larga a mão de vocês são muito lerdos, né? Será que vocês não perceberam que ele anunciou que ele voltaria? Ele anunciou e pregou que voltaria. Aquilo que ele fez não foi suficiente para vocês acreditarem nele? E aí eles chegam a Emaús e ele faz com que vai embora, e eles falam: não, fica aqui, fica mais um pouco, gostei do que você está falando aí. E entra, e na hora da ceia, na hora que vão partir o pão, na maneira como Jesus parte e reparte, os olhos se abrem. E aí eles voltam para Jerusalém felizes. E é isso que acontece no capítulo 24, a partir do versículo 35. Então, os dois voltaram, Cleofas e o amigo, Cleofas e a esposa, tem várias concordâncias aí, várias explicações. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Jesus que aparece quando a comunidade está reunida. Aparece no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Jesus quer que eles percebam que aquilo que os judeus fizeram com Deus, fizeram com Javé, de torná-lo simplesmente um Deus longínquo, como se fosse um espírito. Jesus quer dizer: olha, eu caminhei com vocês. E mostra as marcas da paixão, as marcas de um amor extremado. Não é a marca da tortura, simplesmente a marca da tortura que deve ser esquecida. Não, é a marca que eu carrego porque eu amo. É a marca que Jesus carrega
porque nos ama infinitamente. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Eu estou aqui com vocês. Eu estou com vocês. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu diante deles. Depois lhes disse: São estas as coisas que eu vos falei quando eu estava convosco, que morreria, mas ressuscitaria. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, pois sois as testemunhas destas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E quando Jesus hoje, na leitura, pede para algo para comer, talvez seja para que você e eu descubramos algo muito importante para a nossa vida, especialmente quando você fica passando por momentos de tristeza, lembra que ontem nós dizíamos, né, anteontem nós dizíamos que muitas pessoas ficam buscando no túmulo o ressuscitado. O ressuscitado não está no túmulo. O ressuscitado está com você e comigo aqui. Está no cotidiano. É por isso que Jesus pede para comer ali peixe, pão, para dizer, olha, eu estou no cotidiano de vocês. Por que você ainda fica sofrendo por causa de qualquer uma, chorando pelo leite derramado? Não, chorando por aquilo que estava no túmulo. Ou seja, coisas mortas, coisas antigas. As coisas antigas já se passaram. Por que Jesus fala 2 vezes para os discípulos, a paz esteja convosco? A paz pascal, meu irmão, a paz que nasce do ressuscitado na Páscoa, é a paz que garante que você e eu continuemos o anúncio. E é interessante, hein? Porque na hora em que os discípulos de Emaús estavam ali contando, anunciando que Jesus apareceu para eles, Jesus aparece para os outros também. Ou seja, quando a gente anuncia, quando a gente tem a alegria de dizer a respeito de Deus, Deus aparece. É isso que a paz pascal nos faz, para que você descubra que nós não pregamos um morto, a gente prega Jesus ressuscitado. Prega na cruz? Não, a pregação aqui é de ensinar. Por isso que a gente precisa perceber que a fé é anunciada, a palavra que é proclamada é Cristo no meio de nós. Portanto, nunca estamos sozinhos. E esse Deus come. E este Deus encarnado, ressuscitado, se alimenta e se dá em alimento. Hoje, aqui na minha paróquia, tem a Missa da Misericórdia. Eu tenho insistido muito isso nesta Semana Santa, durante a Quaresma, falei bastante, e falei durante o Tríduo Pascal, especialmente no domingo. O tempo da Quaresma serviu para que você e eu descobríssemos e nos preparássemos, descobríssemos o amor de Deus e nos preparássemos para entrar em contato com esse amor de Deus. Você comungou? Você se deixou alimentar pelo Cristo? Acabamos de ouvir aqui. Jesus come, se alimenta, se permite alimentar-se, ser alimentado. E nos alimenta. Jesus não recusa, Jesus até pede para comer. E você? Foge da comida que Jesus te oferta, que não é qualquer comida, né? Jesus que te oferta o próprio corpo dele? E aí? Você escuta o que Deus fala? Naquilo que é tomai e comei, tomai e bebei, tomai e comei. É um imperativo. É um imperativo. O rei que serve e se serve. Olha, o rei que serve e se serve para nós. Missa da Misericórdia é para pensar isso daí. O sofrimento faz parte da vida, por isso que ele mostra as mãos e os pés. E ontem eu falava isso e vou repetir, porque é aqui que eu encerro a nossa pregação. Jesus, na sua caminhada neste mundo, Jesus, durante sua caminhada nessa terra, dizia aos discípulos que algumas coisas só se podia falar a respeito dele, só podia se falar a respeito de Jesus quem caminhasse com a comunidade ou caminhasse com ele. Agora, ressuscitado, da mesma forma, só pode anunciar Jesus quem caminha com Jesus. E é na caminhada que a gente vai perfazendo, ou pelo menos a gente vai amadurecendo a nossa fé. Fé amadurecida é aquela fé que se reconhece a cada ano mais e mais necessitante de Deus. A fé que brota desse Deus amoroso, misericordioso, que se entrega e que ele é tão apaixonante que nós nos sentimos fracos, ou pelo menos nos sentimos saudosos
quando não ouvimos da sua palavra, quando não estamos perto desse Deus. Por isso, meu irmão, que essa fé pascal seja de fato a sua certeza de que Deus está no meio de nós, com as marcas, né? Com as marcas para dizer assim, foi por você, mesmo que você não acredite em Jesus, mas é Deus falando para você, é Jesus falando para você, mesmo que você não acredite em mim, foi por você. Olha que coisa bonita, né? O amado que ama sem ser amado. Ama, indistintamente. Amém? Amém. Pegue a água para a gente abençoar. Dignai-vos a abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja sempre uma água pura, limpa, que lave por dentro e por fora. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém e amém. E digamos todos juntos assim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença, que você tenha uma vida sempre abençoada por Deus. Por isso, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, por você estar rezando comigo. Que o Senhor Jesus seja a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.